Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é uma pergunta aparentemente exótica. O que é a burrice? Ou seja, o que é ser burro? Sabedores que não só a inteligência como a suposta burrice, ela é um fenômeno, são fenômenos históricos. Uma coisa era ser inteligente na época de Sócrates, Platão e Aristóteles. Outra coisa é ser inteligente e aplicar essa inteligência a competências diversas na era científica ou industrial. Hoje temos novas inteligências dispostas para nós. Estamos em plena era digital e não vivemos praticamente sem as competências relativas a essa era digital. Diante disso, e sobretudo diante da aparição de novas competências relacionadas à inteligência, o que seria a burrice na nossa época? Mas antes, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe, comente, porque isso é importante para que o canal cresça e apareça nas plataformas do YouTube. E principalmente se você compreende a importância desse canal, que temos dois objetivos principais. Queremos e é necessário que o professor, sobretudo da rede regular de ensino, tenha voz. Então, eu estou aqui como professor da rede pública, com 2 matrículazinhas no estado do Rio de Janeiro, colocando a voz do professor, porque eu represento essa categoria. Então, esse canal tem esse objetivo de reverberar a voz do magistério, a voz do professor. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário. E nós, professores, somos importantes na construção de um pensamento que contradiga esse pensamento binário do nós e eles, onde o outro é expulso. Mas, curiosamente, o outro não é expulso para fora, para longe de mim. O outro é expulso para dentro de mim. Ou seja, eu interpreto o outro em si mesmando o outro. Ou seja, o outro é o outro da minha colocação, da minha afirmação dentro da pós-verdade, onde eu não preciso, onde eu não me utilizo da verdade e nem da mentira como contrariedade da verdade. Não, o outro da minha observação é aquilo que eu digo em relação ao outro, independente do outro ser ou do outro existir ou do outro ser ou não. Então, nós estamos aqui também, professores, para combater o pensamento binário, mas uma outra coisa que me preocupa, e é importante nós, professores, termos atenção para isso. Muito professor tiozão do churrasco. Eu não vou vacinar não. Não vou vacinar não. Não vou vacinar, não vacino. Não toma a terceira dose, não toma. Porque eu não tomo, minha filha não vai tomar. Por que, meu filho? Mas a ciência não diz. Mas não. Ou seja, muito professor tiozão do churrasco. Vamos ter cuidado com isso. Muito professor tricotando com tiozão do churrasco e sendo um verdadeiro tiozão do churrasco. Não. Nós, professores, estamos aqui para defender, para colocar a ciência em evidência. Então é importante que o professor não seja tiozão do churrasco. Também tem meu canal de Facebook, tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. E lembre-se, Rosa Masson sempre com 2 S's e tudo junto. Mas vamos lá. O que é a burrice? Pergunta socrática, né? As pessoas ficavam na cidade de Atenas. Eu sou bom, mas você não é. Aí Sócrates, mas o que é bondade?
Eu desejo, queremos, precisamos da liberdade, ser livres, e Sócrates, mas o que é liberdade? E a justiça é isso é justo, isso não é, e Sócrates, mas o que é a justiça? Então, diante desse adjetivo, que é o que mais aparece nas redes sociais, né? Nesse conjunto de insultos e de adjetivos insultantes, você é burro, você é burro, você é burro, você é burro. Tem um professor que eu gosto muito, o professor Paulo Giraldelli, é o meu mestre, né? Porém, aqui uma pequena crítica, exagera muito no adjetivo burro, 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 burro. Precisamos, às vezes, considerar que aquele que é contrário a mim não necessariamente seja burro. Porque se todo mundo que pensa diferente de mim é burro, então eu não sou tão inteligente assim. Porque ser muito inteligente diante do burro não é grande vantagem, né? Ser inteligente perante o idiota, então se todo mundo é idiota, se todo mundo é burro, ou se quase todo mundo que pensa contrário a mim é burro, isso precisamos ter cuidado com isso. Mas, professor Paulo Giraldelli, você é hoje o meu professor. E então vamos começar por alguns princípios da inteligência para que nós possamos considerar a burrice diante dele. A lógica, quando é proposta, sobretudo na Grécia clássica por Aristóteles coloca alguns princípios da lógica. Princípio da identidade, princípio da não contradição e princípio do terceiro excluso ou do terceiro excluído. Então, princípio da identidade, o ser é idêntico a si mesmo. Então, smartphone é igual a smartphone. Princípio da não contradição, se smartphone é igual a smartphone, smartphone não é o sol. E a terceira possibilidade está excluída. Então, o ser é, e se ele é, ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo. E a terceira possibilidade estaria excluída. E toda vez que uma afirmação diz que eu tenho um smartphone, porém este smartphone é ketchup, isso é um sofisma. Ou seja, o ser é idêntico a si mesmo. Então, se smartphone é igual a smartphone, smartphone não pode ser açúcar. Então, segundo o princípio da identidade, o ser é sempre idêntico a si mesmo. E qualquer coisa que fuja a essa lógica seria um sofisma. E nós poderíamos dizer que a insistência no sofisma, uma vez considerados os princípios da lógica, a insistência no sofisma seria uma espécie de burrice. Então, mas nós estávamos nessa primeira fase da episteme, né? Porque os gregos chamavam também a filosofia de ciência, ou seja, de episteme. A ciência ela era racional, ela era uma ciência reflexiva. Porém, a partir do século XVI, e XVII, começamos a colocar a ciência experimental, a ciência que faz a experimentação, onde a experimentação media as hipóteses e a experimentação científica chega às suas conclusões. E essa ciência aplicada, essa ciência e a tecnologia relacionada à ciência aplicada à natureza gera a industrialização, a produção. Aí temos uma nova inteligência. Uma inteligência para a produção, ou seja, quem é inteligente dentro dessa lógica? Aquele que é produtivo. Então, se eu não sou produtivo, eu não necessariamente não sou inteligente, não tenho inteligência necessária para conviver nessa modernidade. Então, a pergunta básica, a pergunta operária é: o que você faz? O que você sabe fazer? Então, a industrialização propõe essa inteligência mediana relacionada à produção. Só que a produção, ou seja, a vida urbana baseada na industrialização e na produção, essa vida urbana gera o que Marx, não só essa vida urbana, mas diante de Marx era isso que aparecia, essa vida urbana gera
uma lógica burguesa, segundo Marx, onde as pessoas respondem à realidade mediante uma ideologia. Não necessariamente elas escolhem ou refletem de fato, ou seja, individualmente a respeito das coisas. A ideologia conduz as formas de pensamento. E a ausência dessa percepção ofuscada pela ideologia geraria aquilo que eu vou chamar agora, carinhosamente, de burrice sistêmica, ou seja, a burrice como uma forma da ideologia ofuscar a realidade como ela é. Mas aí nós teríamos um subterfúgio, o esclarecimento. O esclarecimento que aparece no iluminismo para nos afastar das abstrações do sagrado apenas, das superstições. Então o esclarecimento racional aparece. Mas aí, não só Marx, como outros intelectuais, como Freud, vão questionar. Marx vai colocar que a ideologia também ofusca aquele conhecimento, aquela percepção racional da realidade. Freud coloca que os nossos instintos, né, o básico instinto, ou seja, as nossas pulsões sexuais, né, a nossa libido, está também na construção daquilo que chamamos de racional. Aliás, um livro fantástico que fala sobre essa construção supostamente racional, mas que vai dar numa grande irracionalidade, que é Eros e Civilização, de Marcuse. Esse livro é espetacular. Herbert Marcuse, ou Herbert Marcuse. Talvez essa seja a pronúncia certa, a pronúncia correta. Então, o esclarecimento aparece como uma proposta nova de inteligência. Marx bebe na fonte do esclarecimento e agora ele faz não uma crítica à superstição, ele faz uma crítica à sociedade produtiva burguesa no sentido dela encobrir várias realidades, como por exemplo a ideologia de somos todos irmãos, somos uma família trabalhadora, a família industrial. Mas quem se beneficia disso? Quem se beneficia é o operário ou é o capitalista? E Marx faz essa crítica, chamando as pessoas ao esclarecimento, mas não é aquele esclarecimento necessariamente contra a superstição no caso, mas é um esclarecimento diante da aparição da ideologia. A ideologia burguesa cria um sistema de pensamentos onde as pessoas passam a ter dificuldade em fugir deles. Então, Marx propõe uma nova inteligência perante essa burrice que eu estou chamando aqui de burrice sistêmica. Aquela burrice que aparece, porém, ela não nos deixa ver, porque nós criamos uma rede de percepções que nos impede de chegar a uma realidade. Então, Marx faz essa crítica, e é uma crítica importante, né? Ou seja, uma crítica que também se parece com a crítica feita por Platão, né? Platão dá início, de forma mais objetiva, essa colocação de que a realidade não aparece. Porque a realidade seria, para Platão, suprassensível. Porém, o mundo das ideias perfeitas é que traria a realidade como ela é, diante da dialética, mediante a dialética. Porém, Marx não quer nenhum céu, nenhum mundo de ideias perfeitas. As coisas ocorrem de acordo com o movimento humano dentro da produção. Então, mas o tempo passou e nós propusemos novas formas de inteligência, que é a inteligência proposta pela sociedade digital. Agora, ou você tem um smartphone, ou você faz parte dos grupos de Facebook, de WhatsApp da tua empresa, da tua escola, da tua turma, ou você está fora do mundo. Ou seja, há uma inteligência onde você precisa de certas tecnologias para ter acesso à produção. E que novas burrices sistêmicas têm sido propostas
nessa realidade, diante da necessidade de um novo esclarecimento. Porque se de fato nós estamos encobrindo a realidade através de uma era digital, precisamos de um novo esclarecimento para nos contrapor a essa realidade, né? Eu tenho falado em alguns vídeos da disfunção do verbo deletar. Do ponto de vista tradicional, desde Platão, esquecíamos do mundo das ideias perfeitas e precisávamos nos lembrar, segundo Platão, através da dialética. Freud colocou que a realidade mais obscura fica escondida em lugares do inconsciente. Precisaríamos fazer a terapia para objetivarmos um autoconhecimento ou um conhecimento sobre nós. Isso do ponto de vista freudiano. Mas a disfunção do verbo deletar agora substituiu a função do verbo esquecer pela disfunção do verbo deletar. Nos esquecemos das coisas com muita facilidade. E alguns políticos perceberam que ele pode falar uma coisa hoje e dizer 50 diferentes amanhã, depois dizer 500 diferentes das 50 que disse ontem ou anteontem, porque ninguém vai se lembrar. Porque a disfunção do verbo deletar substituiu o verbo esquecer. Nos esquecíamos e nos lembrávamos das coisas. Então, perante essa nova burrice sistêmica, precisamos propor novas formas de esclarecimento. E como podemos nos esclarecer diante de uma sociedade que digita, que tem plataformas de informação, onde todo conhecimento é proposto em uma grande rede? E quem está fora, não estou dizendo que nós vamos ficar fora, porque o conhecimento hoje, ele é buscado em uma grande rede de informações. Né? Por isso é que a vacina correu, porque o conhecimento a respeito dela já estava nessa grande plataforma. Então, as empresas buscaram essas informações com pessoas que já haviam também produzido esse tipo de conhecimento, compraram a patente e a vacina foi sendo proposta, até porque, né, esse vírus, né, da Covid, ele não é novo, ele vinha sendo já estudado, bastante estudado. Então ele não é novo, né? Não é novo. Então por isso aqui essa grande rede de informações produziu esse conhecimento. Mas, ou seja, por isso que eu estou dizendo, isso não é ruim. Mas com certeza isso produz uma nova burrice, ou seja, novas burrices. E uma delas é essa capacidade que nós adquirimos agora de nos esquecermos das coisas muito rapidamente. E o novo burro é esse cara que hoje ele ouve uma coisa, amanhã dizem para ele outras coisas completamente diferentes, e ele fica nessa onda de disse-me disse, mas não porque ele tem culpa no cartório, mas isso é uma burrice sistêmica. Por isso que eu acho importante, às vezes, quando a gente fala, eu tenho certo cuidado de dizer seu burro, né? Porque às vezes a burrice, ela é sistêmica, o sujeito não tem... Ou seja, quando eu digo para um indivíduo, você é burro, é porque eu cheguei a essa conclusão. Mas essa gratuidade em chamar o outro de burro, eu tenho certos cuidados para com isso. Não que eu tenha medo dessa palavra, não que eu acho que ela seja inaplicável, né? Se as pessoas quiserem se tratar assim, tudo bem. Mas eu tenho cuidados para com essa colocação. Então hoje nós estamos diante de uma nova burrice, sistêmica da pós-verdade. O que é real? É aquilo que eu afirmo a respeito do outro. Quem é o outro? É o outro que eu expulso, mas curiosamente, agora não expulso mais o outro para longe de mim, eu expulso o outro para dentro de mim e faço do outro um eu mesmo, ou seja, é a ensimesmação do outro, que faz parte também da nova burrice. Então temos novas inteligências,
propostas hoje, as novas inteligências foram propostas pela lógica, pela sociedade científica, industrial, e hoje a era digital propõe novas formas, novas competências, onde precisamos navegar diante dessas inteligências. Porém, essa tecnologia também propõe novas burrices, onde precisamos nos precaver delas. Uma delas é a disfunção do verbo deletar. Precisamos voltar a esquecer das coisas para nos lembrarmos, para buscarmos no inconsciente, no subconsciente, ou nos lugares, né, obscuros da consciência aquilo que esquecemos. Precisamos voltar a nos esquecer das coisas para lembrarmos, para não apenas deletarmos as coisas. Precisamos afirmar o outro como ele é e não dizer vacina mata porque tem grupelho nas redes sociais dizendo que vacina mata. O que os especialistas que estudam este outro que é o vírus está falando? É importante fazermos esta pergunta também. E diante dessa nova inteligência, essa nova inteligência propõe novas burrices e precisamos de novos esclarecimentos para nos afirmarmos perante a nova burrice. Ok, galera? Vocês são do coração.